Prezado presidente Jorge Viana, queridas senadoras e senadores, falar sobre o Papa não é fácil. Há 2000 anos, os papas decidem de certa maneira, o destino da humanidade. Inclusive, muitas guerras foram feitas entre católicos e não católicos de outras denominações religiosas. Haja vista no século XVII a guerra entre católicos e protestantes que mudou a face do mundo. Era nisto que eu queria chegar, de acordo com o perfil do Papa. Pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas assumiram outro perfil, um perfil mais humilde, mais pobre, menos arrogante. Falava-se que Pio XII havia ajudado os nazistas, mas não era verdade. Ele havia feito fugir mais de 5.000 nazistas da Alemanha. O Papa tem um poder diferente, um poder sobre a profundidade das pessoas, haja vista a proibição sobre a camisinha, o aborto, o tratamento da AIDS e várias outras coisas em outros campos. São Francisco, a meu ver, foi o maior santo que a Igreja já teve. Protegeu não só os pobres, mas a natureza inteira. Pode-se dizer que ele carregou a natureza nas costas. Assim parece que deve ser esse Papa Francisco. Desde já ele mostra como é diferente dos outros papas que manipulavam dinheiro e poder. O caso da sexualidade, da pedofilia, que agora tem conhecimento universal, sempre existiu na Igreja por causa do celibato. Creio que com o assento desse novo Papa, que foi tão humilde, espontaneamente desde o primeiro momento em que se viu na frente do povo, se possa ter um novo São Francisco, que dê uma face humana e transparente àquilo que corroía a Igreja no século XIII e que é a mesma coisa que a corrói hoje, a corrupção, as lutas internas, a pesada carga do dinheiro do Vaticano, e que parece que este Papa inconscientemente rejeita. Temos certeza que em seu pontificado as finanças serão transparentes, a pedofilia será desnudada, e este é apenas o começo da mudança da Igreja, que tem uma responsabilidade moral sobre o que há de mais profundo no ser humano. E se o Papa for como São Francisco, humilde e desligado do poder, poderá transformar o mundo. É interessante como a personalidade de uma única pessoa pode mudar a história. Do outro lado, lembra-nos a monstruosa personalidade de Hitler, que matou milhões de pessoas. Temos a certeza absoluta que este Papa fará viver milhões de pessoas, principalmente os pobres, porque desde o momento em que ele apareceu em público, mostrou que era um pobre. Não tinha insígnias douradas e nem bolsa do arminho, e sim trazia uma simples bata branca que pode simbolizar a sua personalidade. O inconsciente do Papa se revelou em toda a sua vida, durante a qual nunca usou transporte de luxo, restaurantes de luxo e todos esses signos do poder, mas estava sempre silenciosamente ao lado dos despossuídos. Temos a certeza absoluta, aqui vamos de inconsciente para inconsciente, de que o seu inconsciente transparente fará a humanidade ganhar outra transparência. Durante 1.700 anos, a Igreja de Cristo pobre foi a aliada dos ricos. Creio que este Papa fará ser a protetora dos pobres e com isso voltar a seu destino iluminado de conduta da humanidade para a sua salvação e não para o que estamos vivendo hoje, guerras, violência e amor ao dinheiro acima de tudo. O Espírito Santo, a nosso ver, agiu realmente sobre o conclave. Caso contrário, teríamos uma igreja voltada sobre as cúrias e sobre as proibições e não sobre o amor. Eu gostaria, senhor presidente, de aqui ler o magnífico, belo artigo que Leonardo Boff me enviou ontem sobre o Papa Francisco chamado a restaurar a Igreja. Nas redes sociais, havia anunciado que o futuro Papa iria se chamar Francisco, e não me enganei. Por que Francisco? Porque São Francisco começou sua conversão ao ouvir o crucifixo da capelinha de São Damião lhe dizer: Francisco, vai e restaura minha casa, olha que ela está em ruínas. São Boaventura, legenda maior 2, inciso 1. Francisco tomou ao pé da letra estas palavras e reconstruiu a igrejinha da Porciúncula, que existe ainda em Assis, dentro de uma imensa catedral. Depois entendeu que se tratava de algo espiritual. Restaurar a igreja que Cristo resgatara com seu sangue
Foi então que começou o seu movimento de renovação da Igreja, que era presidida pelo Papa mais poderoso da história, Inocêncio III. Começou morando com os ancenianos e de braço com um deles ia pelos caminhos, pregando o Evangelho em língua popular e não em latim. É bom que se saiba que Francisco nunca foi padre, mas apenas leigo. Só no final da vida, quando os papas proibiram que os leigos pregassem, aceitou ser diácono à condição de não receber nenhuma remuneração pelo cargo. Por que o cardeal Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco? A meu ver, foi exatamente porque se deu conta de que a Igreja está em ruínas pela desmoralização dos vários escândalos que atingiram o que ela tinha de mais precioso, a moralidade, a credibilidade. Francisco não é um nome, é um projeto de igreja, pobre, simples, evangélica e destituída de todo o poder. É uma igreja que anda pelos caminhos, junto com os últimos, que cria as primeiras comunidades de irmãos que rezam o breviário debaixo de árvores, junto com os passarinhos. É uma igreja ecológica que chama a todos os seres com a doce palavra de irmãos e irmãs. Francisco se mostrou obediente à Igreja dos Papas e, ao mesmo tempo, seguiu seu próprio caminho com o Evangelho da pobreza na mão. Escreveu o então teólogo Joseph Ratzinger, abrindo aspas para Ratzinger, que depois veio se tornar Bento XVI, e que foi crítico e que levou Leonardo Boff até a sair da Igreja. O não de Francisco, aquele tipo imperial de igreja, não poderia ser mais radical, é o que chamaríamos de protesto profético, em Zeit Jesu, Herder, 1970-2009. Ele não fala, simplesmente inaugura o novo. Assim prossegue Leonardo Boff. Creio que o Papa Francisco tem em mente uma igreja assim, fora dos palácios e dos símbolos do poder. Mostrou ao aparecer em público. Normalmente os papas e Ratzinger, principalmente, punham ombros, a moseta, aquela capinha cheia de brocados de ouro que só os imperadores podiam usar. O Papa Francisco veio simplesmente vestido de branco. 3 pontos são de ressaltar em sua fala inaugural e são de grande significação simbólica. A primeira diz que quer presidir na caridade. Isso, desde a Reforma e nos melhores teólogos do ecumenismo, era pedido. O Papa não deve presidir como um monarca absoluto, revestido de poder sagrado, como prevê o direito canônico. Segundo, Jesus deve presidir no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs. A segunda, deu centralidade ao povo de Deus, tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado pelos 2 papas anteriores em favor da hierarquia. O Papa Francisco, humildemente, pede que o povo de Deus reze por ele e o abençoe. Somente depois ele abençoará o povo de Deus. Isto significa, ele está aí para servir e não para ser servido. Pede que o ajudem a construir um caminho juntos e clama por fraternidade para toda a humanidade, onde os seres humanos não se reconhece como irmãos e irmãs, mas atados às forças da economia. Por fim, evitou toda a espetacularização da figura do Papa. Não estendeu os braços para saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério, sóbrio, diria quase assustado. Apenas se via a figura branca que olhava com carinho para a multidão, mas irradiava paz e confiança. Usou de amor falando sem uma retórica oficialista, como um pastor fala aos seus fiéis. Cabe, por último, ressaltar que é um Papa que vem do Grande Sul, onde estão os pobres da humanidade, onde vivem 60% dos católicos. Com sua experiência de pastor, com uma nova visão das coisas, a partir de baixo, poderá reformar a cúria, descentralizar a administração e conferir um novo rosto incrível à Igreja. Assim, Leonardo Boff, autor de São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, Voz, 1999, conclui o seu belo artigo sobre o Papa Francisco I, Papa que levou os italianos se alegrarem tanto exatamente por ter escolhido o nome de São Francisco de Assis, o nome Francisco, que representa o santo mais querido da Itália, mas de todos nós católicos, exatamente
pela solidariedade com que Francisco sempre viveu dentre os mais pobres, os mais humildes. Mas também é importante cumprimentar os argentinos, que aqui representando toda a América do Sul, a América Latina, acabam tendo dentre eles próprios a escolha do cardeal Jorge Mário Bergoglio, que foi escolhido Papa e de maneira a fazerem todos os argentinos transbordarem de alegria, inclusive a própria presidenta Cristina Kirchner, que por vezes recebeu críticas do cardeal Jorge Mário Bergoglio, agora o Papa Francisco I, ela própria também o cumprimentou e desejando-lhe, assim como a presidenta Dilma Rousseff, que ele tenha todo o sucesso na hora de contribuir para que de tal maneira que ele possa contribuir para que instituições que realmente signifiquem a realização da justiça possam fazer o mundo viver sem tantas guerras, sem tanta violência, porque as pessoas, os povos passarão a viver com maior justiça na relação entre todos nós. Meus cumprimentos, portanto, e todo o sucesso ao Papa Francisco I na sua difícil missão agora perante a humanidade. Pela ordem, presidente.